Sejam bem-vindos à Micro Research e com vocês as continuidades ao orçamento número 237. Hoje é domingo, né? Já são quase 1 hora da tarde, quer dizer, esse equipamento aqui seguramente já tem 12 horas que está com a catalisação em andamento, né? Nós vamos verificar aqui como é que ficou o status da coisa, né? Se ele está adequado, se a gente pode dar a tratativa de montagem do equipamento. Eu tenho o gabinete superior aqui, e eu tenho o gabinete inferior aqui na parte de baixo. Nós vamos verificar primeiro o gabinete superior. Estou vendo que tem uma trava quebrada aqui. Ó. Foi a torção justamente do gabinete, né? Vamos ver se a gente consegue acertar ela. Pelo menos a guia, né? Fica aí do jeito, né? Então, olha, deixa eu mostrar para vocês como ficou. Aqui está a torre, nós fizemos a recuperação, né? Vamos tirar aí o parafuso. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele de uma forma simples, né? Se o epóxi não grudou ele, né? Não, tá saindo. Evidentemente esse parafuso não vai poder ser ocupado, porque o epóxi com toda certeza ocupou a galeria ali na parte de baixo da torre de latão, né? Nós temos a torre aí bem consolidada, o epóxi ficou bem bacana, deixa eu buscar um foco melhor aí para que vocês possam ver, né? Olha lá, ficou bem certinho, tá tudo certo, a torre ficou bem firme. Eu tirei aqui o anteparo de papel que eu tinha feito antes com a fita, né? Com a fita crepe, para justamente ficar um pouco mais fácil. Enquanto ele estava meio molinho ainda, eu arranquei, né? E agora a gente vai fazer só um acertozinho aqui, para tirar o excesso que tem, para que fique bem parelho mesmo, para eu não ter dificuldade alguma em inserir a bateria aqui. Fazer uma limpeza aqui depois, né? Vamos só tirar aqui o restante da fita e evidentemente um pouquinho mais da cola que ficou mais saliente. Pronto. Já saiu. Vamos verificar aqui como é que está. A gente precisa acertar aqui. Eu acredito que ficou de muito bom grado aqui o negócio, né? Vamos aumentar a iluminação, né? Fazer o acerto aqui. Uma pontinha de nada que ficou a mais aqui, ó. Pontinho. Tirando. Pronto. Penso tá com a dimensão correta, né? Depois nós vamos testar aí a inserção da bateria. Vamos tirar esse cavaco que tá aí. Ok. Vamos verificar agora como é que o parafuso está se comportando aqui, né, durante o parafusamento. Olha, ficou bastante firme, tá bem firme, acredito que até mais firme que a torre original. O parafuso ele adentra até aqui, né? Como esse é um parafuso de 8 milímetros, eu estou vendo que está sobrando cerca de 5 milímetros para fora da cavidade. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a troca inicialmente por um parafuso de 5 ou 6 milímetros e a gente tenta apertar, né? Para ver aí se podemos mantê-lo, né? Senão a gente diminui ainda mais o tamanho do parafuso para que não tenha problema na hora de apertar o gabinete e ele possa ir até o final do curso, né? Então nós vamos trocar um parafuso de 8 milímetros da cliente por um parafuso de 5 ou 6 milímetros da Micro Research para que a gente possa concluir aí o serviço. Vamos verificar um parafuso de 5 ou 6 milímetros. Se a gente consegue chegar, né? Ele precisa chegar até quase 1 milímetro ou 1,5 milímetros da tampa aqui, da base, né? Onde vai ficar consolidada aí a dobradiça, porque existe uma grossurinha na dobradiça que eu tenho que respeitar, né? Ele vai estar aprisionando a dobradiça e vai precisar desse curso do parafuso. Aqui eu tenho um parafuso de 5 milímetros, vamos verificar se ele vai até o final da rosca. Ok? Vamos devagarinho, né? Para a gente não destruir o serviço que foi feito. Olha, o de 5 milímetros, eu tive cerca de 2 milímetros que ficou até ele ficar dando o aperto total.
Então penso que seria mais interessante nós termos um parafuso um pouco mais curto. Eu tenho um de 4 aqui, só que a rosca é de 1,5 mm. Vamos ver se eu consigo aqui um que seja de 4 mm com rosca de 2, né? Acho que esse aqui. Deixa eu ver se a chave segura ele. Não. Eu tenho uma chave aqui que o magnético está um pouco melhor. Vamos mudar a ponta da ferramenta para ela. Pronto, agora eu tenho o aprisionamento correto. Vamos inserir o parafuso e vamos ver se ele vai até o final do curso. Opa! Tá indo. Pronto. Essa distância que ficou sobrando aqui, cerca de 1 mm, é a largura justamente da chapa que eu preciso aprisionar, né? Então, para mim, esse parafuso me basta. Nós temos ainda a largura da carcaça do equipamento, né? Talvez aquele parafuso ali ainda até sirva, né? Nós podemos experimentar com esses dois. Então vamos deixar eles de cantinho aí, já temos os parafusos do projeto separados, né? Então tá tudo certo. Vamos colocar eles aqui para que a gente não os perca. Vamos verificar agora o gabinete do teclado para ver como é que ele ficou. Aqui tá jóia, ficou perfeito. Vamos pegar a caixa da cliente, já para colocar o material aí dentro e não deixar ele solto, partindo da premissa que é a CPU, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado aí com o material, né? Vamos inserir a CPU aqui para ela não ficar solta por sobre a bancada e tem o risco de cair qualquer coisa por ela. Até a gente iniciar a montagem ela fica guardada. Vamos verificar o gabinete inferior. Na verdade é o superior, né, o gabinete do teclado, né? Aqui onde nós havíamos feito o serviço. Depois eu vi a filmagem que eu fiz, pessoal, desculpe. Eu não havia percebido, eu deixei a câmera muito próxima. Então eu estava filmando nessa área aqui assim, e essa parte toda estava escondida, né? Então vocês não devem ter visto. Quando eu estava falando da fita crepe segurando, né? Era isso aqui, ó, para evitar que a cola escorresse nesta posição aqui, né? E pegasse a parte onde eu tenho a mecânica aqui da ejeção da bateria, né, que ela acabasse, ó lá, a peça ficou solta e tá chegando quase ali na limítrofe da torre nova que eu fiz, né. E a adaptação que eu fiz, essa é a Mila dando uma boa tarde para vocês, né, ela sempre participa dos meus filmes, né, eu peguei uma lixa, que era uma lixa do meu mini drill, cortei ela no meio, e fiz adequações nela para que ela pudesse simular uma nova torre. Eu mantive ela aí para que a cola ficasse na posição que eu queria. E ficou muito bom, né? Vamos testar o parafuso para a gente ver como é que está a parafusar aqui, se está tudo bem com ele. O parafuso está saindo com facilidade. Ok. A flange metálica que fica aqui é uma flange metálica com cerca de menos de 1 milímetro, eu penso que de 1 milímetro no máximo de espessura, né? É uma chapa bem fininha. Então se esse parafuso apertar até quase encostar ali embaixo, para mim já basta. O parafuso foi até o final do curso, tá? Então para mim isso aqui já bastou. Eu poderia, por estética, tirar esse reforço que foi feito aqui em volta, mas eu penso que ficaria mais resistente, mais robusto a torre que foi feita, mantendo esse papel aqui. Na verdade é uma cartolina bastante grossa, com um interior feito de lona, né? Esse material aqui é muito forte, porque ele entra numa ferramenta rotativa. Vocês podem ver que o interior dele é preto, justamente porque tem uma lona ali dentro, né? Bem grossa, que eu não estava conseguindo nem cortar com estilete, né? Aí ela vem uma camada exterior em papel com o abrasivo, né? Eu vou tentar montar ele desta forma que está aqui. Se houver a necessidade, a gente entra com o mini drill fazendo ajustes na altura, né? Mas eu penso que vai ficar bem mais robusto assim. Então eu vou manter isso desse jeito, né? Nós vamos voltar a mola que eu havia tirado aqui do sistema de ejeção da bateria. E agora todo cuidado é pouco, né? Porque molas são doidas para sumir. Essa mola vem bem nessa posição, né? Ela pega aqui e aqui, e mantém essa peça nessa posição. Quando você ejeta a bateria, ela desliza para lá, né?
Nós vamos pegar a molinha, vamos inserir aqui a ponta onde fica aprisionado ao gabinete. E agora, com o nosso auxílio da pinça, a gente puxa ela e põe aqui na peça móvel. Vamos ver se eu consigo fazer de primeira, hein? Ó, tá vendo só? Então, agora eu tenho a peça funcionando novamente. A mola foi adequada. Vamos tirar um pouquinho desta poeira que tá aqui que eu vi. Ok. Agora o que falta? Falta a gente reintegrar o gabinete, né? Vamos voltar a tela na CPU, vamos aparafusar a tela, verificar se está tudo bem firme, se está tudo certinho, para poder voltar o gabinete do teclado, que é esse aqui. Né? Ou melhor, o gabinete inferior, né? O do teclado é o do lado de lá. Mais confuso que... Vamos lá. Vamos pegar o gabinete, este camarada agora, ele é quem volta para a caixa, e eu pego a tela aqui. Vamos preservar a bancada aí para que a gente não ocasione riscos indesejáveis no equipamento. E esse pano, pessoal, que vocês forem usar para preservar a bancada de vocês, precisa estar limpo, precisa estar sem cavaco metálico, sem ter pedrinhas, etc. Porque, evidentemente, se ele estiver sujo, vocês vão riscar o gabinete do mesmo jeito, né? Então, sempre cuidado e canja de galinha, né? Não faz mal para ninguém. Vamos virar a tela aí na posição de montagem. Preparar os cabos. Vamos erguer a dobradiça. Ok. Vamos inserir a CPU em 45 graus, vamos voltar lá na posição normal, e agora eu venho e tiro o papelão aqui de baixo para não forçar a torre, né? Porque a partir do momento que eu tenho um papelão, eu estou criando uma altura aqui diferente da altura padrão, né? O paninho é melhor nessa situação para proteger a tela. Se a gente coloca uma coisa muito grossa, você acaba criando uma pressão mecânica na dobradiça, né? Pronto, já temos a tela preservada. Vamos iniciar as tratativas aqui de aprisionamento da tela. Primeiro eu vou dar uma limpada nessa dobradiça. Tem uma poeirinha aqui. Vamos deitar aqui, vamos primeiro passar o cabo de vídeo no duto, né, no tunelamento aqui que existe para que ele possa ser acondicionado. Nós vamos colocar ele na posição correta. Passar por todas as travas. Ok, tá pronto, ele vai vir inserido nesta ponta aqui. Vamos descer a dobradiça para que a gente possa apreciar aí como é que ficou o posicionamento. A torre está numa altura perfeita. A gente pode ver ali a torre de latão aparecendo pelo orifício ali, ó. Tá na posição certinha, tá tremendamente centrada, tudo bonitinho. Aqui ficou excelente. Vamos verificar aqui o lado de cá, nós não mexemos, né? Então é só voltar. Primeiro a gente passa o cabo, né? Vamos passar o cabo aqui no túnel também. Acho que agora é aquela hora bacana da gente preservar as mãos, né? Partindo da premissa que eu estou manipulando aqui uma CPU que já foi limpa. Todo cuidado é pouco, né? E a gente deve manter a excelência do serviço que a gente faz. Pronto. Vamos assim. Ah, já vi o que foi que quebrou aqui aquela alçazinha de plástico aqui, ó. Foi a própria dobradiça. Deixa eu ver se eu consigo fazer um acerto aqui que a gente passe, ou vou acabar removendo ela mesmo, né? A do lado aqui, ela já está bem quebrada, né, para falar a verdade. Foi o próprio cabo da antena que acabou quebrando, né? Vamos jogar o cabo da antena aqui por uma parte de baixo. Agora deixa eu ver se eu ergo aquela peça plástica para o lugar. Pronto. Ela acabou caindo, hein? Tá ok. Vamos acertar aqui.
passando a antena por toda a extensão aqui do tunelamento que é próprio dela. A antena desse equipamento é uma antena muito boa, né? Ela é toda protegida, né? Não são só os cabos, né? A gente tem um cabo com uma espécie de uma fita por cima dele, que causa aí uma proteção mecânica muito boa, né? Vamos inserir aqui a plaquinha do rádio. Pronto. Esta é a posição. Vamos pegar o parafusinho do rádio, que ele está aqui, junto com das torres que aprisionam a tela. Vamos colocar a proteção. Vamos primeiro sofrer um pouco ligando o conector aqui, né? Que eu detesto ligar esse negócio. Eu não tenho muita precisão no dedo, né? Depois do acidente eu fiquei com a mão meio trêmula, então fica difícil de conectar esse tipo de conector aqui. Vamos ver se eu consigo com a pinça, fica mais fácil. Mais fácil uma pipoca, né? Não adianta. Eu não sei porque que os caras fazem um negócio desse tamanho, meu. Essa fita de pano ela vem inserida por sobre a proteção do próprio cabo de vídeo, né? Deixa eu tirar isso da frente de vocês. Não adianta. Para eu poder pôr a capa plástica, que o parafuso vai junto com ela, né? Eu preciso inserir a antena aqui. Então não tem jeito. Deixa eu acertar a antena aqui. É impressionante como eu tenho dificuldade em fazer isso. É chato demais, meu. Pronto, consegui. Vamos colocar a proteção plástica. Ah, soltou. Não consegui nada. Deixa eu ver se esse negócio tá com algum amassado. Não, tá certinho. Os dois lados tá tudo certo. Vamos tentar novamente numa outra posição. Infelizmente isso é uma tortura para mim. Vamos lá de novo. Aquele posto aqui fica mais fácil, né? Tem um suportezinho ali. Pronto, agora eu consegui. Vamos puxar o cabo na posição de trabalho dele. Vamos inserir aqui a proteção plástica. Pronto, assim. Exatamente deste jeito. Vamos voltar o parafuso. Ok. Essa fita aqui, normalmente, quando a gente desmonta, elas nunca ficam boas, né? Eu vou mantê-la aqui, mas por sobre ela eu vou colocar uma outra fita de pano minha, né? Antes nós vamos ligar aqui o conector do vídeo. Esse conector deve se tomar bastante cuidado na inserção dele, porque ele é bem delicado, ele tem uma travinha de latão aqui bem delicada. Então é o tipo de material aí que requer bastante cuidado no manuseio, né? Vamos inserir aqui a chave e puxar ele para dentro da posição de aprisionamento. Já foi um lado. Vamos aprisionar o outro agora. Pronto, prendemos os dois lados. Vamos baixar a trava de retenção. Certifique-se de que ela está bem aprisionada e agora a gente volta ao adesivo de novo. Aqui por sobre nós vamos colocar a fita de pano que segurava a antena. Vamos passar a antena de novo pelo duto. Tem que ficar bem certinha. O caminho dela é por aqui. Não, é por aqui mesmo. Assim. Agora vamos acertar a fita de pano na condição certa, que seria isto aqui. E vamos trocar ela por uma outra fita minha, que eu vou colocar por sobre esse material aqui, para que ele fique bem aprisionado, né?
ver que esse tamanho aqui esteja adequado. Ó, ontem eu cortando, cortando o material ali, ó, acabei com o estilete. Não tá cortando mais nem água. Vamos colocar assim, ó. Pronto. Ok, tá perfeito assim. E agora, por último, nós vamos dar uma checada aqui, partindo da premissa que falta só parafusar as dobradiças, né? Nós vamos acertar aqui novamente o cabo, para que ele esteja passando bem certinho. Sim, vamos baixar a dobradiça. Acertar aqui a posição. Pronto. Agora do lado de cá. Ok. Desse lado aqui eu tenho apenas um parafuso que entra nesse momento. Né? O outro parafuso entra com o gabinete. Né? E o parafuso que entra nesse momento é justamente o parafuso que nós retrabalhamos. Né? É justamente a torre que havia sido destruída. Tá, ele tinha um parafuso de 8. Evidentemente eu não vou conseguir retornar esse parafuso de 8. Vou pegar inicialmente o meu parafuso de 5. E vamos fazer o teste com ele. Eu estou tirando 3 milímetros, né, de parafuso. Ok? Vamos apertar e voilá, né? Apertou com segurança. Desse lado aqui nós vamos voltar os dois parafusos que haviam de 8 milímetros. Eu tenho um nesta posição aqui e um nesta posição aqui. O outro parafuso ele entra com o gabinete, né? Então vamos lá. Foi por isso que destruiu aquele lado e esse aqui não. Esse tem 2 parafusos, esse tem um só e veio do gabinete. Na verdade aqui nós temos o aprisionamento feito por 3 parafusos e aqui por 2 apenas. Ok, torre bem aparafusada. Vamos para o segundo. Parafusada. Vamos checar aqui o que nós fizemos. Isso. Esta parte aqui vai ser parafusada quando eu voltar ao gabinete, né? E vai haver um outro, penso eu, que um outro parafuso nessa posição, penso, né? Preciso ver o gabinete. Tá, vamos lá, limpada aí que eu já vi mais uma poeira aí. Agora aquela hora daquele álcool malandro, né, que a gente passa para tirar o ácido úrico, que porventura possa ter encostado em algum canto aí. Okidoki. Outra dobradiça. E finalizamos a parte interna, né? Vamos checar o que nós fizemos. Perfeito. Essa é aquela hora em que a gente rufa os tambores, né, para voltar ao gabinete inferior. Nós vamos colocá-lo aqui na posição. A bay da bateria ficou perfeita, não estufou, tá tudo certinho aqui. Vamos dar uma travadinha nele. Aqui é aquela área que eu falei que havia sido rompida a carcaça, né? Mas nós vamos colocar o parafuso de 8 milímetros aqui mesmo assim, porque eu preciso tê-lo para aprisionar a dobradiça, né? Nós vamos pegar um outro parafuso aqui, ó. Então, sempre lembrando, né? Nós vamos ter um parafuso de 8 aí que vai sobrar, né? Nós vamos colocar aqui, porque a minha intenção já não é nem segurar o gabinete, é segurar a dobradiça que está lá dentro. Só que, infelizmente, eu só posso colocar esse parafuso aqui com a carcaça, né? Ó, a carcaça tá solta ainda, né? Mas o parafuso está na posição dele de trabalho. Vamos fechando o gabinete. Agora que eu tenho as dobradiças aprisionadas ali, a gente pode manipular a tela aqui, mas bem devagar, porque ainda eu não tenho a robustez total. Só vamos tê-la quando a gente fizer o aparafusamento do gabinete.
Pronto. Vamos fechando. Ok. Dá uma limpada na tela. Vamos virar o equipamento. Começar a fazer o aparafusamento. Uma das torres que nós fizemos a correção, que é aquela torre que eu mantive o papelão, é esta aqui, ó. Então ela é um alvo para a gente prestar atenção aí e ver se está tudo ok, né? Esses parafusos aqui são meus. Esse ímã pode voltar para cá. Este também. Esse fica segurando o parafuso da Micro Resource. Eu tenho aqui um parafuso de 8 que vai sobrar, né? Nós temos que pegar parafusos agora com a seguinte dimensão, né? Ele é um M2 por L5. Então são estes daqui. Se eu não me engano, são 5 peças. 1, 2, 3, 4, 5 peças, é isso mesmo. Mais um aqui. E, por último, este outro aqui. Vamos aparafusá-los. Eu já vou estriar logo o serviço que eu fiz ali, né? Então nós vamos inserir aqui e vamos verificar o serviço que foi feito. O que está acontecendo? Não deu certo para tudo e olha, né? olha para ver o que está acontecendo, né? Talvez esteja havendo um problema aqui com a altura, viu? Deixa eu analisar isso direito. Eu não estou conseguindo fazer o gabinete chegar na altura que eu preciso. Ó, ele está travando e destravando a todo momento. Ah, já vi qual foi o problema. Vocês não vão acreditar. Não, para falar a verdade, vocês vão dar risada na minha cara. Adivinha qual foi a bobeira que o Daniel fez? Sorte que tá fácil de reverter, né? Eu, quando fiz o teste da torre, eu mantive o parafuso lá inserido. Então, eu não tenho como pôr um parafuso em cima do outro, né? Vamos soltar o gabinete, todinho de novo. Soltando toda a volta. Pronto. Levantou. Vamos ver aqui o que falta. Acho que deu uma travinha aqui, ó. Pronto, soltou. Legal. Agora vamos tirar a orelha da frente, né? E tirar o parafuso da torre. Tá aqui, ó. Que barbaridade, hein? Mas como eu falo pra vocês, né? Eu sou jovem, eu aprendo. Aí, por que que não deu? Vamos voltar o parafuso aqui na posição. Eu tava vendo que havia um diferencial de altura, como se tivesse alguma coisa inserida ali no meio, né? E não tava me deixando chegar com o gabinete onde eu precisava chegar. Vamos travar novamente. Sorte que foi uma coisa besta, né? Pior é se fosse a torre fora de posição, como o outro orçamento que eu fiz aqui, que o colega tinha feito um serviço antes de mim. E quando ele fez a recomposição, ele fez a recomposição com um material maravilhoso, estava bem forte a recomposição dele, né? Só que o problema foi o cuidado na dimensão, né? E aí ficou tudo torto, né? Você tinha as torres postas mais de 2 milímetros para fora da posição, né? Então não havia como inserir o parafuso. Agora vamos lá, tudo de novo. Vamos voltar ao parafuso aqui de suporte da tela, que é um parafuso de 8, tá aqui. A chave. Né? Vamos até o fim com ele. Pronto, bem apertado.
Vamos verificar aqui, ó, o engate do gabinete, como é que ficou. Não ficou, né? Ou se ficou, parece que está tudo certinho. Vamos abrir aqui e fazer agora o aparafusamento. Dois, 4, 5 peças. Vamos colocar o primeiro, que agora deve ter um orifício ali para a gente poder atarrachar. E com efeito, aí está o parafuso posto e apertado. Vamos para o segundo. Terceiro. O quarto. Parece que esse parafuso não é daqui. Eu acho que é o parafuso. Com toda certeza o parafuso está errado. Peraí. Vamos tirar ele com uma chave aqui para a gente não destruir. Eu vi que ele chegou no final do curso e faltavam 2 milímetros ainda para chegar lá dentro, né? Então, este parafuso com toda certeza não é daqui. E eu já vi até quem é. É esse aqui, ó. Esse e esse. Esse, de fato, talvez seja um dos parafusos que eu usei para fazer o conserto, né? Ou melhor, eu havia separado alguns parafusos, né, para fazer o aprisionamento ali da dobradiça. Pronto. Esse foi até o fim do curso, perfeito. E o último, né? Eu não estou inventando a ordem de torque não, tá, pessoal? Existe aqui uma marcação de fábrica falando que o primeiro a ser apertado é este aqui, o segundo a ser apertado é esse, o terceiro, o quarto e o quinto, tá? Por que eles criam essas ordens? Fica difícil de falar para vocês, tá? Lá no trocador de calor a gente sabe que é justamente para que você possa propiciar uma força tal ali que a pasta térmica se esparrame toda certinha no momento em que você está pondo o trocador de calor, né? Mas aqui no gabinete realmente eu não entendo qual seria a função. Tá ok, vamos ver o que a gente fez. Antes de voltar ao teclado, nós vamos aparafusar todo o gabinete embaixo. Esse aqui. Esse é aquele parafuso alien que eu falei para vocês, que eu vou deixar aqui. E esses três aqui são as nossas próximas vítimas, né? Nós vamos colocar eles aqui, que eles vêm aqui onde seria a bay do DVD, né? Nossa, será que tá gravando? Tá gravando, graças a Deus. Que eu não apaguei o conteúdo que eu fiz dos últimos vídeos, né? E aí, se parar, vocês já sabem o que foi. Mas aí eu mando pro ar do mesmo jeito, porque aqui não tem edição, né? Eu só não mando pro ar quando eu perco o conteúdo mesmo, né? Que ele deixa de ser gerado. Mas o que gravar eu mando, sem cortes e sem edições. Para vocês darem risada de montão, né? Tá lá, mais um ímã limpo. Agora nós vamos para o último ímã e o último grupo de parafusos, né? Os 2 parafusos, eu ainda estou em dúvida se isso vai em algum lugar do gabinete, né? Nós vamos deixar. Esse gabinete aqui é preciso tomar cuidado, porque nós temos diversos tipos de parafuso com diversos tamanhos de rosca, né? Então nós temos um parafuso bem pequenininho que vem aqui, que é quem segura aquele adaptador do DVD, né? Então nós vamos inseri-lo aqui. Eu verifiquei a parte interna desse notebook, ele não dispõe do cabo, né? Chama-se DSP, aquela área onde você faz a inserção da unidade de DVD, né? Então, para que a gente possa utilizar um CAD aqui, seria necessário comprar o cabo DSP para a gente poder deixar disponível a porta para acionar o CAD, tá? Então fica a informação aí para minha cliente, caso num futuro, se ela quiser adicionar mais uma unidade de disco, é possível.
porém há necessidade de se comprar um cabo para conexão da interface. Esse é o parafuso pequeno que vem aqui. Aí nós temos parafusos longos que vêm no painel traseiro. E depois nós temos dois pequenos que vêm aqui atrás. Então é isso. É um que sobra meu e um... Este aí é o meu. Esses dois são do gabinete. Porque esses daqui são de 2 mm por 5. E é a dimensão que vem exatamente aqui na bay da bateria. Mais um. Por isso que é importante prestar atenção nos parafusos quando vocês estão desmontando, sabe? Não é uma questão de toque, né? É para que você possa recompor o equipamento exatamente como ele saiu de fábrica, né? Não adianta você tentar pôr um parafuso maior ou menor num lugar que não tem a ver com aquele parafuso, você vai acabar gerando, com toda certeza, algum problema, né? Esse aqui nós já havíamos posto. Então nós temos 6 parafusos, 7... Tá, vamos ver. Ah, tá, tem um que vai sobrar, que eu fiz a troca. E eu ainda tava falando para vocês, ó, um vai sobrar, sobrou mesmo. Ok. Então tá tudo certinho. Por que que sobrou esse parafuso, pessoal? Porque eu troquei o parafuso de 8 que estava aqui por um de 5, né? Por causa justamente do orifício cheio de cola, eu não tive a profundidade total da torre para poder fazer a inserção do parafuso. E eu dei um parafuso meu e vou ficar com esse da cliente para mim. Eu havia separado 2 para fazer o serviço, o outro que sobrou está aqui, tá? Tudo bem explicado nos seus mínimos detalhes. Tem alguns canais aí que você vê o pessoal, né? O pessoal estala o dedo, aparece o notebook aberto. Aí estala o dedo, aparece o notebook fechado, ligado e funcionando. Para quem está aprendendo, isso é terrível, né? A pessoa quer ver abrindo, quer ver fechando, quer ver o que você está fazendo, né? Tem que mostrar qual foi a mágica, né? Se você não mostra as cabeçadas que você está dando, todo mundo acha que é muito fácil o negócio. Não é. Às vezes é simples, mas precisa de bastante atenção, precisa ter precisão nas dimensões dos parafusos, precisa ver de onde você está tirando as coisas. Sempre auxilia com uma gravação feita como essa que eu estou fazendo aqui. No começo eu usei bastante gravação, né? Fazia 20 anos que eu não mexia com equipamento. Trava funcionando. O pessoal pensa que eu faço isso aqui a vida inteira, né? Não, eu fui um administrador de redes por mais de quase 30 anos, né? Eu trabalhei. Antes disso, no começo da minha carreira, quando eu me formei, eu trabalhava na indústria de computadores. E nessa indústria eu me mantive por 6 a 8 anos. Depois disso, devido a uma escassez de mercado, eu acabei indo para o mercado de consultor técnico. E de consultor técnico fui galgando até chegar em administração de redes, né? Eu fui gerente de redes durante 22 anos e meio de uma empresa. Então, eu não ficava fazendo isso aqui, né? Eu mexia bastante em hardware, mas eu mexia em hardware da minha empresa, né? Quando eu tive um acidente, né? Eu tive que fazer uma recuperação, e quando eu voltei dessa recuperação, eu acabei perdendo meu posto, né? E com a idade que eu tô, vocês conhecem como é que funciona o Brasil, né? A pessoa passou de 50 anos, ela se torna totalmente inútil para o mercado, né? Então eu tô com quase 60, vocês imaginem como a dificuldade em se recolocar, né? Aí eu tava olhando um cantinho aqui na minha casa, eu tinha já um laboratório que era de meu uso, né, para eu fazer minhas brincadeiras, né? Eu sempre gostei de kits eletrônicos, etc, né? Eu sempre fui apaixonado por eletrônica, que é a minha verdadeira paixão, né? E aí eu fiquei pensando e falei, poxa, tá aí o momento certo
de eu voltar a fazer aquilo que eu fazia quando eu tinha 19 anos. Então faz cerca de 3 anos aí que eu estou mexendo em computadores, né? Teve um colega que viu um serviço que eu fiz num Vaio, né? Era um Vaio FE15. E eu lembro que na ocasião eu identifiquei ele como se fosse um Vaio, Sony Vaio FE15. Aí o cara falou, poxa, mas faz 5 anos já que não existe mais Sony no Brasil. Falei, então, mas faz 3 anos que eu estou mexendo com computador, né, de novo. Então, até você pegar, hoje não, né? Hoje eu já estou mais esperto, mas no começo eu apanhei um bocado. E eu usei muito as minhas gravações, né? Porque a gente acaba memorizando melhor quando você grava, né? Você vai lá, tem uma dúvida, você olha. Então não tem mágica, o que tem é cuidado, capricho. E por que esse capricho tão exagerado, né? Aí vem quando eu tinha 15 anos, né? Quando eu tinha 15 anos eu ganhei um rádio relógio calculadora da Casio chamado Casio CA90. Era a menina dos olhos da molecada, né? Era um relógio assim muito desejado, né? Eu adorava o meu relógio. E aconteceu um pepino e eu mandei o meu relógio na autorizada da Casio, lá nos anos 80, para que fosse feita a reparação dentro da fábrica do equipamento. E eu esperava, assim, catar o meu relógio novo, zero, né? Como ele veio, né? Eu falei, poxa, eu mandei na fábrica, né? Tô pagando caro pra caramba, eu quero que venha perfeito, né? Se eu falar para vocês que até a correia, até a pulseira estava destruída, rasgada, né? O relógio chegou, ele tinha botõezinhos de calculadora, né? Que ele era um relógio calculadora com um joguinho, né? Para vocês verem, né? Um negócio desse nos anos 80, tô falando aí de 81, 82, tá? Não era 87, 88, não. Era bem começo dos anos 80. Um negócio desse aí era realmente uma frisson, né? Você saía com um troço desse no pulso, era o máximo, né? E eu adorava aquele relógio. E o relógio voltou totalmente destruído da autorizada da Casio, né? Naquele dia eu olhei e falei, caramba, o dia que eu começar a atender meus clientes, eu juro por Deus que eu vou entregar um produto melhor do que veio parar na minha mão para eu consertar. E hoje eu pretendo fazer exatamente isso aqui dentro da Micro Resource. Então, o propósito dela é justamente fazer o micro ficar novo de novo. Então, eu faço tudo que eu posso, tudo que tiver ao meu alcance para deixar o equipamento com a maior aparência de novo possível, né? E com o melhor funcionamento possível. Ok, pessoal, acabou. Antes da gente passar para o time-lapse, onde eu vou fazer a manutenção de limpeza desse equipamento, nós vamos fazer um polimento da tela, vamos checar aqui como é que ficou, olha. Ficou perfeita a abertura e fechamento, está bastante seguro, não está torcendo o gabinete, está tudo certo, né? Nós vamos só dar uma acionada nesse equipamento aqui para ver como é que ele está, antes de eu fechar ele definitivamente. Eu estou tão confiante que eu vou botar até o teclado nele. Eu sei que é um erro ser confiante, mas se eu não confiar no que eu faço, né, como é que faz? Vamos dar uma limpada aqui atrás do teclado, que eu estou vendo que está cheio de marca de mão. Tem uma poeirinha aqui também do System Fan. Procurem, vocês que estão começando a carreira de vocês aí, mexendo com informática, consertando computadores, etc. Procurem fazer com o maior capricho possível o serviço de vocês, com a maior qualidade possível. Se cobrem, como se fosse de vocês, como se vocês estivessem fazendo para o pai, para a mãe de vocês, para a irmã de vocês, né? Faça o negócio com qualidade, faz o negócio direito, não faça meia boca, não faz arremate, não faz gato, né? Faz o negócio direito. Então esse é o propósito também do meu canal, né? É passar a instrução correta, né? De como você deve agir. É justo por isso que eu falo, né? O conteúdo da Micro Resource não é conteúdo para técnico velho, né? Para cara que está aí na praça há muito tempo. Esses caras são melhores que eu até se bobear. Tá? Só que isso aqui é feito para quem está começando a carreira agora. E ele traz alguns conhecimentos que estão um pouquinho mais para trás da bancada, né?
que eu tento passar para vocês. Que é a lisura na atitude, né, na forma de se conduzir junto ao cliente de vocês, a preocupação em fazer um serviço bem feito, né, com qualidade. Bom, pessoal, eu coloquei aqui ó, o flat cable, né, a gente vai fazer a inserção aqui da base do teclado, bem certinho. E por que não está indo? Foi. Agora a gente vem empurrando a lateral aqui. E por fim, a parte de cima. Nós temos 5 travinhas aqui em cima. No vídeo eu falei que eram 4, mas na verdade são 5, né? Então a gente checa para ver se o teclado está bem certinho, está todo reto, né? Se todas as 5 travinhas passaram por sobre o teclado que ela está aprisionando, tá tudo bonitinho. Ele só está sujo, né? A gente vai vir fazendo a limpeza. Existe um dano no gabinete do teclado aqui, ó, que eu estou vendo agora. Tem um pedaço que está faltando, deixa eu mostrar para vocês, um pedaço do gabinete aí quebrado, né? Do gabinete não, do teclado mesmo, né? Existe uma matriz de plástico aqui em volta, e essa matriz quebrou-se aqui, bem nessa posição entre o W e o 3 aqui, né? Tá bem visível aí para vocês, né? Então, ok, nós temos alguns riscos na tela que também nós vamos fazer a correção. Vamos tirar o pano debaixo do notebook para que o sistema trocador de calor não tenha problema em puxar o ar. Vamos começar a preparar o equipamento para acioná-lo, né? O equipamento está sem bateria, nós vamos fechar, vamos inserir a bateria nele. Eu sempre ligo os equipamentos, quando eu tenho certeza de que a bateria é boa, eu sempre ligo pela bateria do equipamento, depois eu ligo com o cabo de força e checo para ver como é que ficou a parte de carga, né? Se o sistema carregador de bateria está funcionando, se está tudo certo, né? Então nós vamos ligar aqui e vamos fazer o boot aí do equipamento da minha cliente para verificar o boot dele depois da reparação. Então, com vocês, primeiro boot do bicho. Depois de toda a montanha de coisa que foi feita nele, né? Vai guardar um pouquinho. Não me recordo ter apagado o BIOS dele, né? Ele tá com uma atitude de quem tá recuperando o BIOS, olha lá, tá vendo? Alert, the amount of system memory has changed. Ok, então foi esse o que aconteceu. O BIOS é bastante inteligente, esse equipamento aqui, né? Ele é um Inspiron 3576. Eu falei para vocês que é um P63F, de fato ele é um P63F, mas o modelo que está aqui, né, é um modelo 3576, né? Existem uma montanha de identificadores nos notebooks, né? Um informa qual é a linha, o outro informa qual é o segmento dentro dessa linha e o outro a máquina que está inserida no segmento da linha, né? O BIOS dele é a versão 1.9.0, o service tag está aqui, belezinha. Nós temos a build da ROM, né, que está inserida aqui no BIOS. O touchpad está funcionando, né, e ele está falando, alert, the amount of system memory has changed. Ou seja, o que nós fizemos? Nós não havíamos agregado mais um banco de 8 GB, evidentemente ele identificou isso. Agora eu vou falar para ele continuar. E a partir desse momento o BIOS já sabe que tem mais RAM. Foi por isso que ele demorou para ligar, né? Agora a gente está aguardando o BIOS ser regravado, ele vai fazendo um novo boot, e aí ele deve achar a unidade de disco e começar a carregar um Windows 11 aqui, né? Senão, nós temos algum problema. Olha lá, foi sim. Tô brincando, Cecília, não precisa ficar preocupada, né? Tá tudo certo aqui, seu computador está carregando. Nós vamos colocar aqui uma toalhinha, porque eu não me recordo o que havia aí atrás do desktop dela, né? A gente sempre tem muito cuidado em preservar a individualidade dos clientes, né? O pessoal que está assistindo aí pela primeira vez e que pretende mandar equipamento para mim, saibam, eu não dou manipulação em arquivos de usuário, eu não faço backup, eu não faço cópia, eu não mexo em conteúdo. Eu só vou sempre até o sistema operacional, né? Então eu sempre reforço isso nos meus vídeos, né? Muitos clientes me procuram, às vezes tem uma ideia errada, às vezes o cara precisa de um serviço X e eu vou até o serviço Y só, né? Então, fica aqui o toque, né? Olha lá, tá entrando uma atualização de produto. Excelente, excelente. Isso significa que esse equipamento aqui tinha atualizações ainda por serem feitas, né? E o grande problema dessa minha cliente era a performance do equipamento que estava muito lenta, né?
Vamos esperar um pouquinho mais. E eu assustei, porque a primeira coisa que eu pensei foi unidade de disco magnetomecânica, por isso que o equipamento está lento, né? E não, ela já tinha um SSD. Mas agora a gente começa a compreender, né? Atualizações que não são executadas, que ficam em pendência, essas atualizações deixam o produto caduco, ele fica lento, né? Então sempre que vocês tenham o Windows de vocês aí, façam todas as atualizações. Se vocês forem procurar o suporte da Microsoft algum dia, a primeira coisa que o camarada vai te perguntar é: qual o suporte pack está instalado em seu Windows? Você tem feito as atualizações? Porque se você não fez atualização, nem liga para os caras que eles não vão te atender. Né? Eles vão falar para você atualizar toda a máquina antes de dar o suporte para você. E evidentemente, sempre utilizem produto original, não utilizem pirata. Né? Não sejam coniventes com crime. Né? O software pirata, ele é um software que está burlando a propriedade intelectual da pessoa que criou aquele sistema, que criou aquela ferramenta, que fez aquele programa. Né? Não sejam criminosos, né? Trabalhem sempre com a coisa correta, com o negócio pago bonitinho, né? Faz o licenciamento do produto de vocês e trabalhem com tranquilidade, né? Sempre dentro da lisura, né? Não ofertem para os clientes de vocês também produtos piratas. Ah, não, eu dou uma quebrada aqui para você, eu ponho um Office na sua máquina. Aí vai baixar a Polícia Federal junto com o pessoal da ABS lá na casa do cliente ou na empresa, que é pior ainda, porque o cara está com um produto adulterado lá e ele vai passar por uma auditoria da Microsoft bastante chata, né, que vai gerar um custo grande para ele. Porque daí ele não vai ser optativo. Ou ele faz aquilo ou ele vai sofrer a sanção. E a sanção é pesada. Né? Então, nunca orientem um cliente de vocês a trabalhar com produto pirata. Pirataria é crime. Não sejam criminosos, né? E nem coniventes com o crime. Estamos reiniciando a bagaça. Vamos lá, agora eu penso, né, que a gente vai conseguir ver a cara do sistema operacional. Vamos lá. Ok, depois eu vou cronometrar para saber o boot aqui em quanto tempo ele está ocorrendo, o que a gente pode fazer para melhorar o desempenho dessa máquina da minha cliente. Porém, eu, como falei para vocês, eu não dou tratativas em arquivos de cliente, eu só faço por pedido deles. Né? Aqui foi o caso, a minha cliente pediu otimização do sistema operacional, eu vou fazer para ela, mas eu vou fazer na presença dela. Né? Eu não manipulo arquivos de jeito nenhum de cliente meu, nem entro, não olho, nada, só vou até o boot. Né? Justamente para preservar a individualidade desse meu cliente, né? E tem todo aquele lance das LGPDs, né? A partir do momento que você toca num software ou num conteúdo de um determinado cliente, você é responsável por aquilo. E por tudo de ruim que pode acontecer com a propagação daquilo. Estamos em 97% ainda da atualização do sistema operacional. Olha, Cecília, tinha bastante atualização aqui pendente, viu? Isso é uma coisa bastante ruim para o equipamento. O equipamento fica trabalhando muito pesado mesmo. Não trabalha com a performance que ele poderia estar trabalhando, não. Mais um pouquinho. E eu torcendo aqui para não acabar o espaço de disco do meu celular, né? Porque eu estou gravando em 4K e ele come uma barbaridade, porque essa gravação fica bem pesada, né? Eu estou gravando na máxima qualidade do meu celular. E, de fato, ocupa muito espaço, né? Ele tem 256 GB de RAM, eu consigo fazer 3, 4 filmes aí e ele entope, né? Então, tô torcendo para ser rápido aqui antes que acabe o espaço, porque eu esqueci de limpar o espaço. 98%, 99%, 100%. Eu acredito que eu vou ligar aqui, eu não sei quanto de bateria tem esse equipamento, e como ele está trabalhando com atualizações de sistema operacional, que eu não esperava que isso fosse acontecer, eu temo que a bateria possa se exaurir aí durante o processo e ele tenha um desligamento no meio do caminho, né? E isso é tudo de ruim que você pode esperar durante uma atualização na Microsoft, né? Sempre que vocês forem fazer instalação do sistema operacional ou atualizações do equipamento de vocês, pelo amor de Deus, liga o equipamento na tomada, né? Para que ele não se desligue de jeito nenhum.
Porque se ele se desligar, meu, vocês não têm noção do tamanho da bucha que é. Ou provavelmente alguns aí que estão assistindo devem já ter uma certa ideia, né? 100%, a gente já está com ele energizado. Tá aqui bonitinho, ok. Beleza, domingo, 27 de abril, são 14 horas e 26 minutos, perfeito, o equipamento tá perfeito, né? Então, puxa, minha gravação durou quase 1 hora, penso eu. Eu devo ter começado então a gravar 1 hora, eu pensei que era meio-dia, mas não era, era 1 hora. Vamos verificar aqui como é que está. Nós só vamos até esse ponto. Desse ponto em diante eu vou junto com a dona Cecília, nós vamos nos sentar e eu vou abrir para ela e vou mostrar tudo que está sendo carregado dentro do sistema operacional dela, quais são as rotinas que estão sob demanda, né, quais são os PIDs que estão sendo carregados, os Process IDs, né, e vou ver se é do desejo dela que eles continuem sendo carregados ou não, e assim a gente faz uma otimização, né. Infelizmente, quando vocês instalam programas no Windows, cada programa puxa a brasa para sua sardinha, né? Então o que o cara faz? Ele se instalou, ele vai lá no Auto Startup e já se coloca uma entrada dele ali. Só que se você colocar 10 programas, o seu Windows durante o processo de carga vai chamar os 10, mesmo que você não vá usar nenhum, né? Outra coisa, tem gente que usa Anydesk, PC Anywhere, usa diversas ferramentas aí de acesso remoto. Além disso ser uma falha de segurança, por mais que eles falem que é seguro, que tem senha, é falha de segurança. Você tem gente que é especializada em quebrar esses produtos para poder invadir equipamento, né? Você tem uma porta ali que está inserida no teu computador para acesso remoto. Basta o cara quebrar aquilo ali que ele está dando a sua máquina com a sua bênção, né? Então não há necessidade desse negócio subir junto com o sistema operacional. Então a primeira coisa que eu faço, eu sempre removo essas ferramentas de acesso remoto do Auto Startup. Ah, você quer usar o Anydesk? Perfeito. Clica no ícone e arranca ele e põe ele disponível. Não deixa ele esperando o acesso. A não ser que o equipamento não seja assistido, né? Mas como a maioria das vezes o equipamento é assistido, é melhor sempre deixar o seu cliente com a maior preservação possível, né? Bom, pessoal, nós vamos com esse vídeo até aqui, né? Eu falei mais que o homem da cobra nesse vídeo aqui, né? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um último vídeo, que vai ser um vídeo em time-lapse onde nós vamos fazer a manutenção preventiva, ou melhor, a manutenção de limpeza desse equipamento, do gabinete, né? Tem diversas borrachas ressecadas aqui, olha, nós temos uma borracha que está esbranquiçada, nós temos bastante risco na tela que eu pretendo removê-los, se eu conseguir. Temos um teclado bem sujo, né? Vamos fazer aquela faxinada padrão Micro Resource aqui para devolver para minha cliente o micro dela novo de novo, tá bom? Aguardo vê-los nas continuidades. Até lá, tchau!